Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Salvador por mais um dia de vida que Ele nos concede, por podermos estar conectados aqui no mesmo propósito de buscar na palavra dEle a orientação para as nossas vidas. Ele que tem nos dado segurança. Se nós olharmos ao nosso redor, nesses dias de crise, nós não encontramos segurança alguma, mas, como diz o cântico, o hino que nós vamos entoar agora, nós temos segurança em Cristo. Que segurança tenho em Jesus? E é essa mesma segurança, por estarmos nas suas mãos, que gera em nós a esperança, não é? Esperança da ação de Deus, a expectativa do que Deus fará e a esperança de que tudo coopera para o nosso bem. Vamos cantar, irmãos? O hino de hoje é o hino 144. Que segurança tenho em Jesus? Segurança e alegria é o título. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo 134. Salmo 134, mais um dos cânticos de romagem. Eu quero ler, acompanhe aí com bastante atenção, 3 versículos apenas. Salmo 134 que nos diz: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos, nós chegamos aqui ao último salmo dos cânticos de romagem. Nós começamos lá atrás, no Salmo 120, e aqui estamos
no Salmo 134. É o último dos salmos de peregrinação, dos cânticos de peregrinação, ou cântico dos degraus, como também pode ser chamado. E o Salmo 134 é como se fosse o último degrau, né? É o topo desta peregrinação. Muitos até entendem esse salmo como um salmo de partida dos peregrinos. Eles, depois de caminharem longos dias e semanas, muitas vezes até meses, para estarem ali em Jerusalém no templo, depois de oferecerem os seus sacrifícios e ofertas ali diante dos sacerdotes ao Senhor, prestarem culto a Deus, agora eles estão para retornar para suas casas, né? E então nós temos o Salmo 134. Na primeira parte seria os peregrinos abençoando os servos do Senhor, os levitas, né? Que trabalhavam dia e noite ali no templo. E na segunda parte nós vemos os sacerdotes abençoando os peregrinos, que, como eu disse agora, eles já estariam voltando para as suas casas. Irmãos, nós vamos analisar esse salmo levando isso em consideração, mas tratando dos versículos separadamente. Você pode notar aí o que diz o verso 1: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então nós temos aqui o peregrino falando com o levita, com o sacerdote, que prestava assistência ali no templo. E em primeiro lugar nós vemos um comando para adorar ao Senhor aqui, não é? Bendizei o Senhor, vocês que já têm essa função, levitas, sacerdotes, bendizei ao Senhor, vós que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Irmãos, John Stott, falando sobre adoração, diz que os cristãos creem que a verdadeira adoração é a maior e a mais nobre atividade da qual o ser humano, pela graça de Deus, é capaz. Irmãos, isso é verdade porque nós fomos criados para adoração. Fomos criados para prestarmos culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. A adoração, portanto, é a principal atividade de vida ou da vida do povo de Deus. É através da oração que a nossa comunhão se aprofunda, que a nossa comunhão com Deus cresce. Nós, irmãos, eu e você, precisamos valorizar a cada dia mais o culto ao Senhor. Isso é tremendamente importante na caminhada, na peregrinação nossa, como povo de Deus. Mas nós vemos também, em segundo lugar aqui, que o salmista exorta a todos, né? Vós todos servos do Senhor. Uma primeira referência, repito, àqueles que trabalhavam ali no templo, os levitas, que eram também sacerdotes ali, mas uma menção também a todos os que são servos e que têm a Deus como o seu Senhor. Todos os crentes são sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro, como aprendemos no Novo Testamento. Aliás, irmãos, o significado básico de adoração, sabe qual é? É serviço espiritual. Nós estamos servindo a Ele ao prestarmos culto a Ele. O apóstolo Paulo diz, você se lembra, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em terceiro lugar, o salmista aqui especifica ainda, né? Vós que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Você deve se lembrar disso, mas o culto no Velho Testamento, o culto ali no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo ali em Jerusalém, era um culto de 24 horas seguidas. Os levitas eram responsáveis em adorar, em trabalhar no templo dia e noite, constantemente, até porque o fogo do altar devia ser alimentado para não ser apagado. Esse é um símbolo maravilhoso, irmãos, de uma vida de adoração, da vida de adoração do cristão, que também deve ser ininterrupta, como diz a palavra. Mas você pode perguntar, como assim, não é? Uma vida de prestar culto ininterruptamente? Sim, é porque tudo na nossa vida, como servos e servas de Deus, deve ser culto a Deus.
Você se lembra do que o salmista, no Salmo 34, verso 1, nos diz? Bendirei o Senhor em todo tempo. A ideia, irmãos, que o culto não acaba depois da bênção apostólica pelo pastor. A ideia de que aquele momento com o povo reunido é singular, é abençoador, é marcante mesmo. No entanto, toda a vida do cristão é culto a Deus, né? E se a vida não for culto, o culto ali naqueles minutos no templo não vai ser um culto vivo, com certeza. Nós temos também Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, texto tão conhecido: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como dizem, irmãos, os teólogos, nós devemos viver corandeu, né? Na presença do Todo-Poderoso, prestando culto a Ele através de tudo que nós falamos, de tudo que nós fazemos. Mas vejam aqui, irmãos, o que diz o verso 2: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O salmista destaca como bendizer ao Senhor. Vamos lembrar disso aqui, né? Ele está falando com o sacerdote, prestes a deixar Jerusalém e a descer dali para a sua casa, de novo para as suas regiões. E agora ele fala uma última palavra dele àqueles que davam assistência ali no templo dia e noite, é essa: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Irmãos, levantar as mãos na Bíblia está sempre relacionado com a oração. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, falando na sua primeira carta a Timóteo, dizendo assim: eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quem serve a Deus, irmãos, ele tem a marca da oração. Então aqui é uma menção a que aqueles sacerdotes, os levitas que serviam ali no templo, eles estavam em constante oração. E os peregrinos aqui dizem: erguei as mãos para o santuário, ou seja, vivam em constante dependência do Senhor, vivam em oração. E por fim, irmãos, nós vemos no versículo 3 uma outra palavra do salmista. Ele diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Como nós ouvimos no começo, aqui falamos no começo, esse último verso dá-nos a entender que agora é o sacerdote, o levita, sacerdote, ali no templo, abençoando o povo, rogando a bênção de Deus sobre o peregrino que agora voltava, como a gente viu, para a sua casa. E ele diz algo interessante aqui. Primeiro, a origem da bênção. Ele diz: de Sião te abençoe o Senhor. Ou seja, ali de onde era o templo, ali de onde se cria que Deus habitava, a moradia do Senhor, né? Vamos lembrar que no Velho Testamento o templo tinha ali até a Arca da Aliança, né? E a Arca da Aliança sempre foi um símbolo da presença de Deus, um símbolo muito forte, vívido da presença de Deus no meio de Israel, no meio do seu povo. Então ele fala: olha, a partir daqui, que Deus abençoe a cada um. Outra coisa interessante, irmãos, é o alvo da bênção, porque o salmista diz: de Sião te abençoe. É algo particular, você notou isso? Repare nessa questão. É como se ele estivesse falando assim, ó, a partir daqui do templo, Deus abençoe a cada um particularmente, a cada um individualmente, não é? Deus tem bênçãos para a minha vida, especificamente falando. Deus tem bênçãos para a sua vida, especificamente falando. De Sião te abençoe, uma bênção individual. Outra coisa que vemos aqui, irmãos, quem é esse Deus que abençoa? Ele é citado aqui como o Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Portanto, o Deus que abençoa é o Criador. Quem criou todas as coisas, o teu Criador, o Criador dos céus e da terra. Aliás, irmãos, nós precisamos guardar e nutrir esse conceito bíblico de Deus como Criador cada vez com maior confiança
e com maior convicção. Porque se eu e você eliminarmos os primeiros capítulos de Gênesis, se nós não cremos ali no relato bíblico da criação, tudo que vem a seguir é desconstruído muito facilmente. Se não temos Deus como Criador, como princípio de tudo, tudo é desconstruído, repito. E mais que isso, não é? Nós não podemos nem mais crer no que Cristo nos ensinou, porque o próprio Cristo falou de Deus como Criador, falou do princípio de todas as coisas, não é? Então, se nós descrermos do relato bíblico da criação, tudo mais na Bíblia é perdido, irmãos, não merece a nossa consideração, mas graças a Deus, aqui temos mais um texto que assevera este conceito, esta convicção. Deus, o Deus vivo, aquele em quem temos crido, é o Criador de tudo, o meu Criador, o seu, o Criador dos céus e da terra. Portanto, como dissemos há alguns dias atrás aqui nas nossas devocionais também, não existe mãe natureza. A natureza é derivada do Criador, é obra das mãos do Criador. Toda a beleza da natureza, que muitos até teimam em adorar no lugar do Criador, não é? A natureza é obra das mãos do nosso Deus. Aliás, irmãos, nós vimos essa descrição de Deus como Criador do céu e da terra no começo dos Salmos de Romagem, aparece ali no Salmo 121, no meio dos Salmos de Romagem ou de peregrinação, Salmo 124 aparece ali, e agora no final aqui no Salmo 134, versículo 3. Então esta é uma descrição muito importante na palavra de Deus, muito importante para o nosso dia a dia, falando sobre quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador, aquele que do nada fez tudo, fez todas as coisas. O nosso Deus, aquele a quem servimos, aquele para quem nós oramos, não é? Ele é o ponto de partida da nossa existência e de tudo o que existe. Irmãos, é esta mensagem do Salmo 134, que é o salmo que encerra, como dissemos no início, os salmos de romagem, os cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação. Você se lembra? Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos esses salmos. Que jornada abençoada nós tivemos, não é? Caminhando por esses salmos para ver aquilo que estava no coração do povo, quando ansioso se dirigia para Jerusalém, para o templo, a fim de oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, a fim de prestar culto a Deus. E algumas coisas interessantes ainda podemos dizer sobre estes salmos. Se a peregrinação começa com angústia, você deve se lembrar da mensagem do Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor, disse o salmista. Se essa peregrinação começa com angústia, o fim aqui termina com louvor, com bênção do Senhor. E no estudo desses salmos, irmãos, há lições importantes. Esta é uma, não é? Na nossa vida também é assim. Muitas vezes nós iniciamos etapas da nossa vida com angústia no coração. No entanto, a angústia convertida é transformada em louvor a Deus, em bênção da parte do Senhor para nós, o seu povo. Mas podemos citar aqui mais duas lições que são lições importantes. Primeiro, é que tudo o que acontece na vida do cristão está debaixo da providência de Deus. Mais uma vez, eu periodicamente tenho falado isso na Betel, já falei aqui nas nossas devocionais, nos momentos de oração. É algo que foge à Bíblia nós dizermos assim, que Deus entre com a sua providência. Porque o ensino bíblico é o contrário, exatamente o contrário. É de que tudo que nos acontece está debaixo da providência de Deus, que é contínua, que é constante, não é? Que é ininterrupta. Deus não entra com providência porque Ele está constantemente agindo providencialmente. Então, como cristãos, tudo nos empurra para cima, por causa da providência de Deus, que é constante. Por causa disso, tudo nos empurra para frente, irmãos. Tudo nos empurra para o Senhor. Essa é a primeira ou a segunda
das lições desses salmos de romagem. Tudo que nos acontece na vida daquele que teme a Deus e depende de Deus, está sob a providência do nosso Senhor. E uma última lição é que a vida do cristão é uma viagem, é uma peregrinação, da tristeza para uma grande festa, do sofrimento para a glória, do estado passageiro para uma morada, para uma moradia eterna, não é? A vida do cristão é uma peregrinação atribulada muitas vezes, não tenha dúvida, mas é uma peregrinação sempre abençoada pelo Senhor, que na nossa caminhada, na nossa peregrinação nos abençoa, renova a nossa fé, nos derrama da sua graça, nos dirige, não é? Nos reanima, enfim. É assim que nós chegamos aqui ao final do estudo dos Salmos de Romagem. Queira Deus, é a minha oração, que nós tenhamos crescido aqui ao contemplarmos, ao analisarmos estas mensagens. A partir de amanhã, nós vamos iniciar um outro ciclo de mensagens e queira Deus também que façamos isso debaixo da sua bênção. Vamos orar, irmãos, agora, nesse instante? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque somos relembrados por ela, que a atividade mais importante nossa, como cristãos, como servos e servas do Senhor nesse mundo, é a atividade da adoração, do culto ao Senhor. O culto que acontece quando estamos juntos, uns do lado dos outros, mas o culto que é a nossa vida, o que quer que estejamos fazendo, sendo voltado para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Nos ajuda a entender isso e mais, ó Deus, nos ajuda a praticar, a viver isso, para estarmos em sintonia com a Tua vontade, ó Deus, a nossa vida como um culto. E, ó Deus, também nos ajuda a entender que Tu és o Criador e que esta é uma doutrina fundamental da nossa fé. O fato de que o Senhor é o princípio de tudo. Esta um dos alicerces da nossa comunhão que temos com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a entender isso e a Te louvar e a enxergar tudo ao nosso redor como fruto das Tuas mãos. O Senhor é o Criador. E, ó Deus, nos ajuda até a ser bênção, instrumento do Senhor na vida de tanta gente que, ao olhar para aquilo que foi criado, troca, inverte as coisas e passa quase a prestar adoração ao que foi criado e não ao Criador. Tem misericórdia, ó Deus. E nesses dias de isolamento e de distanciamento, nós Te louvamos, ó Deus, pelas mensagens que estudamos até aqui, dos salmos de romagem, dos cânticos de peregrinação. Ó Deus, que o nosso coração, a nossa vida esteja voltada para Ti. Que haja realmente em nós a certeza de que tudo está debaixo da Tua providência. O Senhor age constantemente de forma providencial, nos cuidando e nos empurrando para mais perto do Senhor. Muito obrigado por isso. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a você, a sua família, particularmente como analisamos hoje aqui, né? Deus te abençoe individualmente naquilo que você precisa, é a minha oração. Vamos orar agora em família e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço, irmão e irmã.